Olá a todos, daqui a Sofia e bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo eu vou partilhar com vocês 3 receitas a utilizar bananas, que é uma fruta que normalmente não pode faltar cá em casa, mas principalmente nestas alturas de dias mais quentes e com o verão a aproximar-se, é normal que elas comecem a amadurecer mais rápido do que aquilo que se comem e por isso às vezes acontece termos bananas a mais neste estado, já quase a passar do ponto. E eu aproveito sempre que posso para as aproveitar, para que nada se desperdice. Então, nesta receita vou começar por fazer um pão de banana e chocolate super hiper delicioso. E para começar, eu esmaguei 2 bananas e reservei. Numa taça coloquei o ovo, mas podem utilizar um ovo de linhaça para o caso de não poderem utilizar um ovo. O açúcar e depois o ideal é utilizar uma varinha mágica para bater tudo muitíssimo bem, para que a mistura forme uma espuma e o pão fique ainda mais fofinho. Depois é só acrescentar puré de banana, o sal, o óleo e misturar tudo muitíssimo bem. Depois de tudo muito bem incorporado, claro que é normal ter assim uns gruminhos que é da banana. Eu vou utilizar uma peneira para acrescentar a farinha, o fermento e o cacau em pó. Isto porque, principalmente o cacau, normalmente tem pedrinhas de cacau que são difíceis de depois de se dissolver. Por isso, aconselho mesmo a utilizarem uma peneira. É a melhor forma de desfazer as pedrinhas de cacau e assim terão sempre uma mistura bem homogénea e sem grumos. Depois é só misturar tudo muito bem. Podem utilizar uma vara de arames como eu estou a fazer aqui ou uma espátula. As duas formas funcionam bem, por isso escolham aquilo que acharem melhor e que seja mais prático. Entretanto, eu já tinha untado uma forma com um bocadinho de óleo vegetal e cacau. Podem utilizar farinha se desejarem. Neste caso eu utilizei cacau para que o pão de banana fique bem castanhinho e este chocolatudo pela parte de fora também. Depois foi só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, cima e baixo com ventilação, por 35 a 40 minutos. Após esse tempo, verifiquem com o palito se realmente está cozinhado, retirem e deixem-no arrefecer pelo menos meia hora antes de desenformar. Depois é só desenformar, deixar arrefecer completamente e depois é só deliciarem-se com este pão de banana e chocolate super hiper fofinho. Eu não coloquei aqui, mas por acaso no site eu tenho esta receita utilizando papitas de chocolate também. Das duas maneiras fica igualmente delicioso. Esta receita seguinte é uma receita que eu já tenho há muito tempo no site, por acaso, e é uma granola tipo clusters, é das granolas que eu mais adoro e esta receita é bastante saudável e super, hiper deliciosa. Então vamos começar por fazer o puré esmagando uma banana bem madura. Quanto mais madura estiver, menos açúcar têm que utilizar. Acrescentar a manteiga de amendoim, o maple syrup. Aqui eu utilizo algum porque a banana sozinha não é suficiente e faz com que a granola fique ainda mais deliciosa. E depois acrescentei os flocos de aveia. Eu gosto de utilizar flocos de aveia finos, mas vocês utilizem aquilo que vocês acharem melhor. Depois eu gosto de acrescentar também mais alguma crocância e neste caso eu estava a utilizar uma mistura de frutos secos, sementes, etc. que eu tinha para aqui para casa, que precisava mesmo de gastar. Como podem ver, é sementes de girassol, sementes de abóbora, amêndoas, cajus. Assim uma mistura que tudo serve, desde que a medida seja exatamente a mesma. Podem usar quaisquer uns da vossa preferência, que não tem qualquer problema. Depois é só acrescentar à mistura anterior e envolver tudo muitíssimo bem para que todos os elementos estejam bem incorporados.
Eu começo por amassar com uma espátula, mas depois dou conta sempre que há ali partes que não estão bem misturadas e então o melhor é colocar as mãos na massa, que assim é muito mais rápido e muito mais fácil de se trabalhar a massa para que fique tudo muito mais homogéneo. De seguida, foi só transferir esta massa é bastante pegajosa e bastante espessa. O objetivo é mesmo esse, quase que parece massa de bolachas e o objetivo é mesmo esse porque é isso que faz com que a granola fique em pedaços. Se a massa não se pegasse uma à outra, dificilmente iam conseguir fazer clusters, pedaços de granola, por isso esta é a maneira ideal de fazer. Depois é só espalhar toda a massa num tabuleiro. Aí eu esqueci-me de dizer, convém que a altura desta massa seja de mais ou menos meio centímetro para que ela cozinhe pelo tempo todo e em condições, caso contrário ela não vai secar convenientemente. Depois, para o forno pré-aquecido a 140 graus, cima e baixo com ventilação, por 30 minutinhos. Depois, retiro-a do forno, parto em pedaços bastante grandes. Eu gosto de cozinhar em pedaços bastante grandes para ficar com... Porque assim, eu tenho tempo. Nós temos tempo de a desfazer depois, por isso não vale a pena estar a desfazer muito agora. E depois levei ao forno por mais 20 minutos e este é o resultado final. Olhem este barulhinho, é tão boa, mas tão boa, mas tão boa, acreditem. Depois é só guardar num hermético fechado e ela é tão sequinha e tão boa que normalmente, assim, a minha não dura porque eu como quase todos os dias, mas normalmente um mês podem guardar sem qualquer problema. Depois, aqui está uma sugestão de apresentação e bom proveito. Por fim, vamos fazer uns muffins de cacau e banana e a receita original no meu site leva alfarroba. Nesta receita eu decidi colocar cacau em vez de alfarroba, por acaso não tinha alfarroba cá em casa. Eu demolhei estas tâmaras por 4 horas em água à temperatura ambiente, mas se quiserem mais rapidamente podem colocar em água a ferver durante 30 minutinhos, que é o suficiente. As tâmaras vão substituir o açúcar, claro que as tâmaras e a banana, mas as tâmaras vão substituir o açúcar e por isso esta receita é sem açúcar e é perfeita para quem não pode e não quer comer açúcar e também para os mais pequenos. Então, no copo do liquidificador coloquei as tâmaras, a bebida vegetal e a banana, triturei tudo até obter uma mistura bem homogénea. E depois, numa taça, coloquei a farinha. Estou a utilizar a farinha de trigo branca, mas podem utilizar de aveia se preferirem. E depois acrescentei o cacau em pó bem peneirado usando a peneira para evitar os grumos e para que a massa fique bem homogénea e sem pedras de cacau. Acrescentei o fermento em pó e mexi tudo muitíssimo bem. De seguida acrescentei o óleo, pode ser o óleo vegetal que vocês desejarem, e a mistura feita anteriormente que trituramos no liquidificador. De seguida é só misturar tudo muitíssimo bem, até obterem uma massa homogénea. Eu aqui cometi um erro, eu misturei a massa com a vara de arames e fez com que a massa ficasse mais consistente do que... Ficaram igualmente deliciosos, mas não o devia ter feito, devia ter misturado a massa com uma espátula para evitar que a massa ficasse tão consistente no final, mas mesmo assim fica bem fofinha, como vão ver depois. Depois é só dividir esta massa por 6 ou 7 forminhas de muffins. Eu aqui
Estava a ser preguiçosa e utilizei aqueles copinhos de papel, mas não aconselho a utilizar porque a massa cola-se toda ao papel e depois é difícil tirar o muffin de dentro do papel. Pronto, são aquelas coisas. Ideias infelizes que eu tive. Depois é só levar ao forno, em forno pré-aquecido a 180 graus, cima e baixo com ventilação, por 20 a 25 minutos ou até espetar um palito e ele sair limpo. Depois é só retirar do forno, deixar arrefecer uns 30 minutinhos antes de retirar das formas e depois eu gosto de retirar da forma para que não fique ressoados pela parte de baixo. Depois é só deixar arrefecer completamente em cima de uma grelha e depois de completamente arrefecidos é só deliciarem-se com esta delícia de muffins de banana e cacau e, claro, sem açúcar. E este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado destas 3 sugestões para aproveitar as bananas que provavelmente têm aí muito maduras em casa. Obrigado por estarem aí, obrigado por terem assistido. Um beijinho e até ao próximo vídeo.